Dia das Mães para mim sempre foi um dia muito especial. Principalmente depois de alguns anos de perder a minha mãe, digamos assim, que ela cantou para subir e ficou uma lacuna muito grande, uma lacuna que não se preencheu durante os anos que se seguiram. No entanto, o que é mais gostoso nesse dia para mim é lembrar os momentos de alegria, descontração, os momentos tensos que ocorreram, porque eu tinha uma relação muito próxima da minha mãe, mas muito humana também. Era uma relação de filho, mas de amigo, em que a gente se abraçava, saía pelas ruas, um contando história para o outro. E quando ela queria me chamar a atenção, me lembro ainda hoje, ela me abraçava e saía pela rua, falava assim: meu filho, eu tenho que te contar uma história, porque eu sou muito velha, ultrapassada, e você é mais moderno. Talvez você possa me fazer entender. É que uma amiga minha tem um filho que ela gosta muito, mas muito mesmo dele. É a pessoa mais importante na vida dela. E esse filho aprontou uma com ela. Fez isso, e eu ia baixando a cabeça que eu via que era eu que tinha feito. E ela me pediu então para dar uma ideia de como comportar em relação ao filho. E eu não sei, porque você sabe que sua mãe já é velha, né? Então eu queria saber, você que é mais moderno, mais estudado, que conselho você me daria para eu falar com essa amiga que ama demais esse filho dela e que tem a necessidade de esclarecê-lo, mas eu tenho medo de a gente esclarecer de maneira indevida. E aí não tinha como não saber que o problema era relativo a mim. Então era uma maneira muito discreta de chamar a atenção, mas também tinha aquele momento duro, e quando a gente errava feio, ela simplesmente levava a gente para o psicólogo. E todos os filhos da minha mãe foram para o psicólogo, né? Então o psicólogo, ela olhava para a gente literalmente urinava na causa, que sabia o que ia vir, o chicote, ajoelhar em cima de caroço de milho. E o pior de tudo isso, como diz um amigo meu, é que a gente apanhava, doía e gostava dela do mesmo jeito. Porque ela tinha uma ascendência moral muito grande sobre nós. Mas ao mesmo tempo não era aquela coisa endeusada de mãe maravilhosa, não, era um ser humano que caía, que errava, que cometia seus desatinos como qualquer outra mãe do mundo. E hoje mesmo a minha relação com ela como médium não é aquela relação de dizer que minha mãe é aquele espírito iluminado. Não, é aquela mulher que viveu no interiorzão de Minas Gerais, que mal sabia ler e escrever. Eu me lembro que quando eu saí de casa a primeira vez, ocorreu uma cena que até hoje essa é uma cena que me toca profundamente. Devido a essa relação muito próxima com minha mãe. Ela tinha um problema de coração muito grave, e toda vez que ela passava mal, ela desmaiava, às vezes, dependendo da intensidade. E quando eu fui sair de casa a primeira vez, uma irmã de criação estava próxima. Minha mãe teve 4 filhos naturais e 9 adotivos. Uma dessas irmãs adotivas começou a fazer aquela chantagem normal que família faz. Você vai matar sua mãe, vai matar sua mãe. E realmente, a hora que eu fui sair de casa, ela passou muito mal, desmaiou. E aí eu ia voltar, assim, coração apertado, falei, poxa vida, eu sou o primeiro filho a sair de casa. E parei a porta assim, vi que ela estava voltando, e a minha irmã gritando: olha o que você fez com a Everilda, o que você fez com ela. E eu só ouvi a voz dela, ela rouca ainda, falou assim: não se atreva a voltar ou olhar para trás. Como sua mãe eu estou morrendo aqui, mas como sua amiga eu te digo, desobedece sua mãe e vai. E se você voltar para trás eu bato em você. E aí eu saí com o coração apertado. Mas é essa mãe que eu aprendi a admirar, que acima de tudo não era mãe, era amiga. Ela falava assim: você não nasceu para ficar em casa, você não nasceu para ter uma família igual aos outros filhos, você nasceu para o mundo. Então me desobedece, vai, não olha sofrimento de mãe, porque toda mãe é chantagista. Não olhe isso, você tem que fazer o seu trabalho. E essa parte humana que eu acho legal, Everilda, isso me lembra, lógico, com uma distância infinita entre ambas as coisas, as situações. Me lembra a relação que Jesus tinha com Maria de Nazaré, que não era nada dessa relação de melosidade que as mães e os filhos têm hoje, daquele excesso de sentimentalismo. Não, reconhecendo o papel como mãe, mas o papel como mulher também.
nas bodas de Caná, por exemplo, quando Jesus estava na festa, Maria chega de repente interferindo lá na situação que Jesus estava próximo aos apóstolos e fala com ele: Jesus, acabou o vinho. E ele olha para ela e fala assim: mas o que eu tenho a ver contigo, mulher? Ele não a chama de mãe em momento algum. E nós não encontramos momento algum no Evangelho Jesus chamando a mãe dele de mãe. Muito menos aquela coisa melosa: ai, eu te amo. Não existe isso no Evangelho, de Maria ficar olhando para Jesus, alisando ele e falar: ai, meu filho, eu te amo, ai, você é o filho da minha vida. Isso não existe. O segundo momento que aparece foi quando dizem para Jesus assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele fala assim: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Voltou para os apóstolos e falou: esses aqui são a minha família. Ou seja, ela já cumpriu o papel de mãe dela. Agora, ela é uma seguidora. E não vou tratá-la de maneira diferente. E isso na vida de Jesus é claro quando chega lá no final, no Calvário, que estava Maria Madalena, Maria, a sua mãe, e João, que os demais apóstolos fugiram. E ele vira para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. Nem no momento da morte ele a chama de mãe. Mas o que eu quero dizer é que não existia aquele excesso de sentimentalismo, existia um respeito pela função que a pessoa cumpria, se a cumpria bem. Hoje, infelizmente, nós temos, ou felizmente, né, nós temos um papel da mídia muito grande acentuando as coisas em função de vender presentes, se eu acentuar que o Dia das Mães e que todas as mães são maravilhosas, todos os filhos vão querer de alguma maneira comprar presente para dar para suas mães. Como se o presente fosse reconhecimento ou se fosse honradez. E muitas vezes não. Eu já tive na minha casa a situação em que meu irmão mais velho comprava presente para minha mãe e um mês depois vinha a conta para minha mãe pagar. Ele comprava em nome dela, nas lojas que ela tinha crédito. E outras situações graves também. Dar presente à mãe não significa reconhecê-la. E nem toda mãe também tem esse papel maravilhoso assim que a mídia pinta. A gente sabe que tem mãe que não vale nada, que pôs o filho no mundo e até desencaminha o filho. Eu recebo muitas vezes em consultório filhos reclamando de como reagir com os pais. Eu tive um caso específico que eu achei doloroso. O filho foi me procurar, um menino de 19 anos, e falou assim: Robson, me ajuda pelo amor de Deus, porque na festa de meu aniversário de 19 anos, minha mãe e meu pai queriam que eu fumasse maconha, porque era moderno. E eu não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Aí eu falo: poxa, essa mãe e esse pai cumprem o papel? Sem entrar no mérito ou demérito da questão, convém a gente pensar assim: não é o fato de colocar um filho no mundo que te faz mãe. Também isso nos abre uma porta de compreensão para aquelas mães que adotam os filhos de outros ventres e os filhos que são adotivados por outras mães. E que aí ficam lamentando: ah, mas eu queria conhecer a minha mãe biológica. Poxa, assume a sua mãe que te criou com amor. Então, do mesmo jeito que nós filhos lembramos das nossas mães, que temos lembranças ternas e carinhosas delas, porque temos uma história de vida que ela conquistou esse amor e esse respeito, eu acredito que hoje também as mães precisam pensar: será que eu conquistei o amor dos meus filhos a ponto deles me respeitarem? Porque tem muita gente que reclama e fala assim: ah, mas eu estou sozinha na minha velhice, os filhos me abandonaram. Ou será que você abandonou o filho desde cedo e não percebeu? Então é um momento de reflexão. Dia das Mães não é só para louvar e bendizer todas as mães do mundo como se fossem iguais. Eu não acredito que seja isso. Eu sou muito rebelde para aceitar uma situação de que toda mãe é maravilhosa. Tem umas que são uma peste na vida dos filhos, sabe? E tem filhos que são uma peste na vida dos pais. Mas temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Onde está a responsabilidade pelo filho não amar e não respeitar os pais da maneira que eles esperam? Será que eu doei mesmo? Eu conquistei? Muita gente não doa carinho, então não vai querer beijinho de filho, porque não participou do dia a dia, não doou carinho, foi criada de maneira afastada, seca, e se virar na vida, ora, vai ter da vida exatamente aquilo que ela doou, exatamente aquilo. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso. Os pais, as mães faziam reflexões: por que eu não tenho do meu filho aquilo que eu espero hoje no Dia das Mães?
Será que você não é participante dessa situação? Então, se é, não adianta reclamar. Mas ainda é tempo de reconquistar, ainda é tempo de aproximar, ainda é tempo de conquistar não só o amor, mas semear a amizade. E se não tem o amor, quem sabe o respeito já é algo muito grande que a gente pode ter. Porque amor é uma questão de uma construção de vida. E se eu não tenho mais tempo para construir isso, o respeito eu posso conquistar. Também respeitando os meus filhos. É o dia dos filhos comemorarem o Dia das Mães? Sim, mas talvez seja o Dia das Mães refletirem o que elas semearam no coração dos filhos. Não é só para receber louvores, mas para fazer uma reflexão. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui.